2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 até 19. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe se realmente é o povo dele que está aqui presente, como nós cantamos. E Deus sabe quais são as palavras que normalmente saem da nossa boca. Que tipo de meditar é o do nosso coração. E nós queremos realmente ser chamados de Deus, povo de Deus, homens e mulheres de Deus, que falam palavras que edificam, que transmitem graça, palavras que valem a pena ser ditas, que são necessárias dizer. Nós queremos ser esse povo. Ouvir esta recomendação. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Fala, dá testemunho, recomenda estas coisas, disse Paulo a Timóteo, e Deus está a dizer através de Paulo, está a dizer a nós também, que devemos falar destas coisas. É muito provável que se refira ao que está anterior, àquilo que Paulo já tinha exortado Timóteo. Há aqui uma ligação também com aquilo que vai ser dito, mas a recomendação foi essa: transmite o Evangelho. Mas no fundo é uma aplicação genérica a tudo aquilo que Paulo tinha ensinado a Timóteo. Toda a instrução que Paulo deu ao seu filho na fé, ao seu discípulo, e era aquilo que ele tinha recebido, era isso que ele deveria entregar, deveria também recomendar e falar. Não deveria inventar nenhum tipo de conteúdo, aquilo que recebeu de Paulo, porque Paulo tinha recebido do Senhor, é isso que deve ser entregue, é isso que deve ser recomendado, é sobre isso que nós devemos também falar solenemente. Como mestres, como professores, como pastores, como discipuladores fiéis, o nosso trabalho é pregar e ensinar sempre estas coisas. A sã doutrina, o Evangelho, a palavra fiel. Não as nossas opiniões pessoais, não é aquilo que nós achamos, mas aquilo que Deus disse, aquilo que Deus revelou. Somos comissionados com a tarefa de lembrar as pessoas repetidamente da palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer, recomendar aquelas coisas que Paulo recebeu, que os apóstolos receberam. Nós devemos perseverar no ensino dos apóstolos. É nessas coisas que nós devemos perseverar. E há aqui uma palavra interessante, uma palavra importante. Essa ideia da solenidade, ela dá a ideia de testificar. O significado desse verbo é atestar com seriedade, afirmar solenemente, fazer crível. Uma coisa solene é para trazer essa credibilidade ao momento. É utilizado este adjetivo, este advérbio, solenemente, é utilizado para descrever eventos ou ações que exigem imponência, gravidade e conformidade com protocolos ou regras pré-estabelecidas. Quando há aquela pompa, quando se quer marcar algo que é muito sério ou grave, há uma solenidade. O ambiente é preparado, o discurso normalmente é escrito, todo o ambiente ele é previamente
planeado para que essa mensagem seja entregue. E há esse verbo aqui, algo que vai ser dito e que é dito, que deve ser dito de uma forma solene, bem preparada. Um obreiro aprovado corrige o erro e persevera na verdade. É o que nós podemos perceber que seria o coração desta passagem aqui. Há necessidade de fazer correções, de corrigir, de admoestar, de confrontar. Há necessidade de defender a verdade, de perseverar naquilo que é certo, que é correto. Isso exige solenidade, gravidade, seriedade na abordagem. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene perante todos. Então o crente tem momentos realmente em que ele precisa preparar comunicações, precisa falar de forma bem clara e séria sobre assuntos que realmente são os mais importantes. O Evangelho, a Palavra de Deus, especialmente quando ela nos vem confrontar, como esta ideia que é preciso evitar contendas, palavras que não têm nenhuma utilidade, para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. O professor, o discipulador, o pastor, o irmão que quer ajudar, que quer ensinar, que quer fazer o seu papel, não pode abandonar as Escrituras. Porque aquele que abandona as Escrituras como a fonte primária de instrução, de autoridade, acabará por prejudicar as pessoas e criar divisão. Uma vez que deixa a revelação bíblica ou a troca por uma especulação humana, por a sua opinião, eu acho que, eu penso que, está a remover a palavra de Deus como aquela instância final de autoridade a que se pode recorrer. Temos que recorrer à palavra de Deus, que diz o que é certo, o que é errado, é ela que define aquilo que devemos fazer, qual é o nosso papel, qual deve ser o nosso discurso, sobre o que é que nós devemos falar. E a forma também como devemos falar, a palavra instrui-nos. Porque é um facto que as pessoas contenderão por todo o tipo de questões. As pessoas são contenciosas, nós somos contenciosos, nós somos conflituosos. Há uma natureza em nós de contenda, de conflito, de procurar sempre, ou quase sempre, ver o outro lado. E quando vemos o outro lado de uma questão, vai haver uma tensão, um conflito. Nós normalmente vemos o nosso lado, aquele que nos vai agradar, que nos vai beneficiar. Essa é a nossa tendência. Por isso, há uma tendência das pessoas contenderem por todo e qualquer motivo, por toda e qualquer questão. E se não tiverem uma fonte comum de autoridade para avaliarem experiências, opiniões e tradições, ficarão perdidas, divididas, confusas. Nós precisamos de uma fonte comum de autoridade. É por isso que nós queremos sempre defender a verdade das Escrituras, defender a palavra de Deus. Estas coisas que foram ditas pelos apóstolos, por Jesus Cristo, são estas coisas que têm que ser recomendadas. Temos que falar delas solenemente, com gravidade, com seriedade, bem preparados, para avaliar as nossas experiências, as nossas opiniões, as tradições que nós recebemos, as nossas emoções. Nós devemos avaliar todas essas coisas à luz daquilo que nos foi dado, como o padrão, como a verdade, como a fonte de autoridade. Versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Esta primeira expressão, em português, ou pelo menos na versão Almeida, ela está de certa forma leve, porque é um verbo forte. O verbo grego é a ideia de apressa-te, esforça-te, empenha-te, sê diligente, dedica-te. A nova versão transformadora, ela colocou o início deste versículo assim: esforça-te sempre para receber a aprovação de Deus. É da ideia de um esforço. Então procura, mas procura com diligência, com sacrifício, com força.
Esforça-te para ser sempre, ou para receberes a aprovação do Deus em quem tu serves. Ser um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar, que ensina corretamente a palavra da verdade. É uma outra versão, então, da tradução deste versículo. Procura, esforça-te. O trabalho da pregação, o trabalho do ensino, o trabalho do discipulado é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho de exaustão. Qualquer professor, qualquer pregador que se preze, esforçar-se-á na preparação e na entrega da pregação, na entrega da aula, vai fazer um esforço, procurará diligentemente encontrar a verdade do texto para entregar com fidelidade. Antes do sucesso na sala de aula ou no púlpito, é preciso haver diligência no gabinete ou no escritório. Onde é que nós costumamos estudar? É na sala de estar? É no quarto? É numa biblioteca? Há que haver esforço antes. Há que haver essa procura, essa diligência. Antes de ter sucesso na entrega da aula, na entrega da pregação, do sermão, da exposição bíblica, é necessário haver diligência no gabinete pastoral, no escritório, na sala de estudo. Tem que haver diligência. A pergunta é, estamos nós a ser diligentes? Estamos nós a entregar tempo para entender o Evangelho, entender a Palavra de Deus, entender estas coisas que precisam ser recomendadas? Nós precisamos recomendar estas coisas, precisamos falar delas com importância de vida. Como é que está o seu tempo de estudo, de dedicação a estas coisas? A doutrina dos apóstolos que nos foi entregue. Várias coisas tornam o ensino bíblico trabalhoso. É um trabalho árduo compreender corretamente o ensino das Escrituras e depois apresentá-lo de forma clara e compreensível aos ouvintes. Somente na igreja temos crianças, não conhecem ainda todas as palavras, mas até para elas, o discipulador, o pastor, a pessoa que está a ensinar deve querer falar. Escolha palavras que transmitam clareza, para que entendam aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus quis e que quer dizer. O ensino bíblico, no contexto do discipulado, da igreja, do cuidado pastoral, também é difícil porque muitas vezes o seu produto é invisível. Nem sempre se consegue ver os resultados do ensino. Nem sempre se consegue ver se a pessoa está ou não atenta. Às vezes ela está a olhar para o professor, para o discipulador, para o pregador, mas a mente está longe. E há pessoas que parece que estão perdidas, mas estão a ouvir tudo e a registar toda a informação. Então é difícil para quem está a ensinar obter logo um resultado, um retorno, uma impressão se aquilo que está a transmitir está a ser apreendido. Então isso torna-se muitas vezes desanimador, desgastante para quem procura ensinar. Os resultados nem sempre vêm imediatamente, demoram para chegar. Por isso torna o ensino bíblico trabalhoso, difícil, árduo. Por isso a ideia de procura, dedica-te, esforça-te. Exige esforço, perseverança. Este é um trabalho difícil, o trabalho cristão, o trabalho ministerial, porque se está a lidar com material que é por natureza controverso. Os irmãos David Platt e Daniel Akin, eles escreveram assim, a trabalhar juntos nesta passagem, eles disseram, um professor, um pregador, não está a lidar com ideias que são meros tópicos para conversas triviais, mas sim, eles estão a lidar com a palavra de Deus, que é morte para uns e vida para outros, baseado em 2 Coríntios capítulo 2. Esta realidade faz com que o pregador, com que o professor, o discipulador se sinta pesado, ele sinta o peso da preparação semanal do sermão ou da lição, do aconselhamento, do discipulado. E sempre surgirão críticas por causa das afirmações ousadas da verdade que têm de ser feitas pelo pregador fiel. Quem vai pregar fielmente a palavra de Deus
sabe que vai tocar em áreas que são muito sensíveis, vai haver indisposição, crítica, a pessoa nem sempre vai receber com gratidão alguém que é fiel na pregação ou na exposição bíblica. Isso torna bem difícil esta tarefa de ser um obreiro aprovado, de alguém que fala da parte de Deus e que procura agradar a Deus no uso destas coisas, da palavra, quando tem que recomendar solenemente algo a alguém. A guerra interna, experimentada por um professor, por um pregador da Bíblia, nunca cessa. Há sempre mais a ser feito, mais perguntas a serem respondidas, mais críticos a serem silenciados, mais ondas de desânimo a serem suportadas. E por essas razões e outras, um professor fiel deve manter a eternidade em vista. Ele ou ela, porque há professoras, há mulheres que se envolvem no discipulado, no aconselhamento de outras mulheres, que também têm que recomendar estas coisas, que também têm que falar solenemente sobre estas coisas. Então, ele ou ela deve viver para a aprovação de Deus e não das pessoas. Não é o que é que a pessoa vai pensar de mim. O que é que ela vai achar de mim? Como é que vai ficar o nosso relacionamento? Isso não é o mais importante, mas como é que está e como é que vai ficar o meu relacionamento com o Senhor? Porque eu quero e preciso ser aprovado pelo Senhor, não pela pessoa, não pelo auditório, não pela classe, mas pelo Senhor Deus. Obreiros centrados em Deus desejam apresentar-se sem vergonha diante do seu Deus como aqueles que ensinaram corretamente a palavra dele, a palavra de Deus. Os professores devem ter em mente que Deus os coloca em posições de ministério e eles devem prestar contas a Deus. Essa visão centrada em Deus sustentará os professores em tempos difíceis porque colocará as suas provações na perspectiva adequada. Professores centrados em Deus, que pensam em Deus, querem ser fiéis. Porque está a pensar no Senhor. E por isso quer ser fiel àquilo que eu li, àquilo que eu recebi, da tradição dos apóstolos, da tradição bíblica. É isso que eu quero transmitir com fidelidade, com responsabilidade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O bom obreiro é cuidadoso e preciso no seu ensino. Então esta ideia de manejar, ela é, na verdade, é um verbo grego que dá a ideia de ensinar corretamente. Manejar bem aqui nesta versão de Almeida, ela é traduzida com uma outra expressão na Nova Versão Transformadora, que é um ensino correto, ensinar corretamente. E é uma palavra que significa cortar reto, cortar direito. Tem a ver com um corte, mas um corte preciso. E é uma expressão da qual nós derivamos no português palavras como ortodontia ou ortodoxia, ortopedia. Então, esta palavra que Paulo está a usar aqui, na nossa língua, deu essa ideia da técnica da ortodontia. E o ortodontista é aquele que realinha, que alinha os dentes, que trabalha para pôr os dentes alinhados, para que a mordida seja certa. Ortodoxia é o ensino ou a crença que se alinha corretamente com as Escrituras e com a fé histórica, para que aquilo que está a ser dito nessa mesma linha, está direitinho, está correspondente àquilo que tem sido dito ao longo dos séculos pelos fiéis. Esta é a ideia que Paulo está a usar aqui. O caminho reto, o caminho direito, é para ficar alinhado, não haver desvios. Manejar bem é cortar direito. Ficar direitinho, bem alinhado, não haver falhas, não haver desvios. Timóteo deve manter os ouvintes no caminho da verdade, abrindo um caminho reto no qual eles possam andar. Ele deve ensinar a palavra com cuidado e com clareza para ajudar os ouvintes a permanecerem no caminho eterno, no caminho da vida, no caminho da verdade.
É isso que Paulo esperava de Timóteo. Como aquele que iria sucedê-lo, como alguém que iria pregar estas coisas, iria recomendar solenemente estas coisas. É isso que Deus espera de nós. Ao ouvirmos e ao lermos com atenção esta palavra, que nós sejamos pessoas assim. Pessoas que falam com cuidado e com clareza aquilo que receberam do Senhor, que receberam da revelação de Deus. Aqueles que ensinam falsa doutrina não receberão a aprovação de Deus, mas sim o julgamento de Deus. É por isso que 16 diz: evita os falatórios inúteis e profanos que vêm dessa gente com falsas doutrinas, os falsos mestres, que eles serão julgados, serão disciplinados, serão corrigidos por Deus. Evita esse tipo de conversa inútil, esses falatórios profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. Timóteo é aqui orientado pelo seu pai espiritual, pelo seu pastor, a evitar a tentação de se envolver com distrações irreverentes e irrelevantes, pois tais coisas prejudicariam os seus ouvintes. Paulo disse que estes falatórios produziriam uma medida ainda maior de impiedade. Professores fiéis querem levar as pessoas, os seus ouvintes, à piedade, não à impiedade. A piedade, ela é cultivada à medida que a palavra de Deus é ensinada e à medida em que ela transforma as pessoas de dentro para fora. A impiedade surge quando as pessoas trocam a beleza e a verdade da palavra de Deus pela mesquinhez e pela falsidade de meras ideias humanas. Quando querem destacar indivíduos, pessoas, tradições, aí começa o caminho da impiedade, de ser reprovado por Deus, de desagradar a Deus. Quando tradições humanas querem surgir, aparecer e querem ser defendidas e apresentam-se como a verdade final, Deus está a ser negligenciado, a sua palavra está a ser banalizada. Isto entristece Deus, isto atrai a condenação, a ira e o castigo divino. Por quê? Porque esse tipo de linguagem, esse tipo de ensino corrói. Aqui na versão de Almeida diz como câncer. Essa linguagem corrói como câncer, mas literalmente o que Paulo usa é a ideia de gangrena. E gangrena é quando os tecidos do corpo humano eles começam a apodrecer, eles morrem. E por causa de falta de circulação sanguínea, quando há infecções bacterianas graves, aquela porção de pele ela fica infectada. E normalmente a gangrena ela afeta as extremidades das mãos, os dedos, né, das mãos ou dos pés. Às vezes órgãos internos também são afetados. E a pele fica escura, fica fria, dói. E o tratamento da gangrena, normalmente ele requer intervenção médica rápida, incluindo antibióticos. Eu não conhecia esta palavra, mas quando fui procurar o tratamento da gangrena, ouvi falar de desbridamento cirúrgico. É mesmo cortar pedaços, tirar pedaços do corpo de forma cirúrgica. Amputação para evitar a morte, porque espalha-se. Assim como a gangrena se espalha, como infecta e mata outros tecidos, a falsa doutrina, essas conversas, essa linguagem, espalha-se e infecta o corpo, infecta os crentes, a igreja. Essa infecção deve ser exposta, deve ser denunciada, deve ser destacada e deve ser removida. Somente a sã doutrina da palavra de Deus pode manter uma igreja saudável e em crescimento. Quando se identifica a mentira, quando se identifica esse tipo de linguagem
que é nociva, que corrói, que veio para destruir, que é inútil, que é profana, que ataca o caráter de Deus, a sua fidelidade, a verdade da sua palavra, que conduz a um afastamento de Deus. Esse tipo de coisa deve ser cortado e lançado fora. Não deve ter espaço numa igreja que quer realmente ser fiel, numa igreja que quer ser saudável. Há amputações necessárias, há cortes que são necessários de fazer. Isto é bem diferente da cosmovisão moderna. A forma como as pessoas vida e para os relacionamentos e para as instituições. Hoje nós vivemos a era da tolerância e do relativismo e ouve-se muito dizer o que é verdade para ti é verdade para ti. E este é o argumento sábio do mundo, que na verdade é louco, é tolo. Dizer que é verdade é só para uma pessoa, para outra pessoa aquilo que já não é, que é verdade já não é verdade para outra pessoa. É tolice, mas é o que se ouve. É este tipo de argumento e de abordagem que nós temos enfrentado. Mas Paulo, ele afirma de forma bem contundente o seguinte: há um caminho verdadeiro. Há um caminho que é o caminho da verdade. E também há um caminho de falsidade, um caminho falso. Há um alvo que se pode acertar ou um alvo que se pode errar. Esta é a linguagem que tem a ver com isso de acertar o alvo. O verbo grego aqui que Paulo usa traz essa ideia de acertar o alvo. Portanto, há a verdade que pode nutrir e há a falsidade que mata. É um assunto sério, este assunto da verdade e da mentira, do que é autêntico e do que é falso. Versículos 17 e 18 mencionam Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão a perverter a fé alguns. Himeneu e Fileto estavam entre aqueles que haviam sido levados a conversas vazias, falatórios inúteis e profanos, e assim dessa forma eles haviam se desviado da verdade, tinham deixado o caminho da verdade, tinham errado o alvo, tinham falhado com o que era expectável. Então a palavra desviar aqui é um verbo com uma partícula de negação que é adicionada a um outro substantivo que significa alvo. É falhar o alvo, negar o alvo, é errar. Maus professores, eles falham o alvo. É provável que o Himeneu aqui mencionado seja o mesmo indivíduo mencionado em 1 Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 20, se quiserem conferir lá no capítulo 1, versículo 20, que diz: dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Nós não sabemos nada sobre o outro personagem aqui mencionado, Fileto, mas o que sabemos sobre estes dois é que se desviaram da verdade. E estavam a ensinar que a ressurreição já havia ocorrido. E talvez estivessem a ensinar que a salvação é a ressurreição num sentido apenas espiritual, de modo que um crente não deve esperar pela ressurreição física. Não sabemos exatamente o que é que eles estavam a defender, mas a tradição da igreja, algumas pessoas explicam que talvez eles se tivessem identificado com o gnosticismo, eles talvez fossem gnósticos, que ensinavam que o corpo era basicamente mau e, portanto, uma ressurreição corporal ela era desnecessária e até contraproducente. Já que o corpo é mau, não vamos ressuscitar para ter um corpo. Era o que os gnósticos eventualmente defendiam, estes, Himeneu e Fileto. Para eles, a esperança era encontrada em perder os corpos mortais. Da mesma forma, alguns hoje acreditam na ideia da ressurreição, mas não numa ressurreição corporal real, como a Bíblia a descreve, especialmente em 1 Coríntios 15. Contudo, negar a ressurreição física, que os nossos corpos
eles ressuscitarão, eles serão transformados. Isso envolve a ressurreição de Cristo. É algo muito sério. Está relacionado com o centro do Evangelho. Está relacionado com a consumação do plano da salvação de Deus para o seu povo. A consumação da salvação será na ressurreição. Não é de admirar que esses falsos mestres tenham sido capazes de perverter a fé a alguns, porque estavam a mexer com um assunto muito sério. É o assunto que realmente nos pode trazer consolo e equilíbrio. É crer na ressurreição. É isso que nos capacita a suportar o grande sofrimento, a prisão injusta, ou sermos maltratados ou tratados como malfeitores, como criminosos, como Paulo estava a ser tratado. Porque acreditar na ressurreição é saber que tudo isto vai passar. E vamos receber um corpo igual ao do Senhor Jesus. E alguém que abandona essa ideia que é central, que é fundamental no Evangelho, a ressurreição, alguém que fica perdido, fica inseguro, fica fraco, a sua fé está a ser pervertida. Cada um de nós, como obreiros de Deus, será aprovado ou envergonhado. A palavra aprovado significa aquele que foi testado e considerado aceitável. A palavra dóquimos era usada para testar e para aprovar metais. A palavra que é usada aqui era uma expressão que era usada para esses testes, para verificar a qualidade, a preciosidade, a legitimidade dos metais. E está a ser usada aqui para falar de caráter, para falar de pessoas, de servos de Deus, de pessoas que se relacionam com Deus. Cada provação, cada momento desse teste pela qual passamos, força-nos a estudar a palavra de Deus para encontrar a sua vontade. Quando somos provados, quando somos testados, estamos a ter uma oportunidade de lembrar, de ir atrás, de estudar, de meditar, de nos aprofundarmos na palavra de Deus para perceber o que está a acontecer connosco, com o nosso coração. Quais são as soluções? À medida que nós usamos corretamente a palavra, nós conseguimos superar as nossas provações e ser aprovados por Deus. Martinho Lutero, ele disse certa vez, a oração, o estudo e o sofrimento fazem um pastor. Fazem um discípulo. Quer ter impacto na vida de alguém? Quer fazer verdadeiramente? Ore, estude e sofra. Disponha-se a sofrer. É isso que a história tem mostrado ao longo dos séculos. Foi isso que Paulo disse lá no tempo da Reforma Protestante. Levantou-se este homem para lembrar disso. E hoje nós estamos a ouvir este mesmo pensamento. Estamos a repetir. Se alguém quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, disponha-se a sofrer. É preciso sofrer. Esta é a verdade, nós não podemos ser aprovados sem sermos testados. Nós não gostamos do teste, nós não gostamos do fogo, mas nós precisamos disso. Faz parte da vida. A vida cristã faz parte do processo de nós sermos usados por Deus. Versículo 19, entretanto, apesar daqueles que estão arruinados, esta é uma expressão importante. Dá a ideia de, apesar disso, apesar daqueles que estão envergonhados, apesar daqueles que são ímpios, apesar daqueles que estão corrompidos pela gangrena da falsa doutrina, apesar daqueles cuja fé emergente está perturbada porque estão presos em sistemas falsos, em tradições de homens, apesar de tudo isso, e é isso que, entretanto, aqui significa, o firme fundamento de Deus permanece. Apesar de... É um facto que há pessoas infiltradas no meio da igreja com conversas que são inúteis, que são profanas, que não servem para benefício nenhum. Mas apesar disso, o firme fundamento de Deus permanece. E qual é esse firme fundamento de Deus?
A Bíblia é bem clara, o Novo Testamento é bem claro que o firme fundamento de Deus é a igreja, é o seu povo. Como já cantamos, é o povo de Deus que está presente em lugares como este, a fazer o que nós estamos a fazer, a relembrar o que foi dito, estas coisas, a recomendar solenemente a verdade. O firme fundamento de Deus é a igreja. Nós somos o verdadeiro povo de Deus que forma o alicerce sólido e inabalável que os falsos mestres não conseguem destruir. Nós temos uma pedra fundamental, uma pedra de esquina. Essa pedra é Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhum outro, mas apenas Cristo, Jesus Cristo. Essa é a pedra fundamental. Mas o fundamento é a igreja. É o ensino apostólico dado à igreja. É quando vera nesse ensino, na sã doutrina, no Evangelho. Os falsos mestres, eles vão perverter alguns, envergonharão alguns, levarão alguns à impiedade, corromperão alguns, derrubarão a fé de alguns, mas não a dos eleitos de Deus. O firme fundamento de Deus permanece. A verdadeira igreja, ela está alicerçada em Cristo e essa permanece. Nós somos um edifício que não foi construído por mãos humanas. Nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos a igreja que Cristo edificará e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos aqueles em quem a boa obra de Deus foi iniciada e essa obra será realizada até ao dia de Cristo Jesus. Nós somos aqueles que nunca poderão ser separados do amor de Deus em Cristo. Somos aqueles de quem Jesus disse: todos os que o Pai me dá virão a mim e eu não perderei nenhum deles, mas os ressuscitarei no último dia. A ressurreição está por acontecer, é algo que vai acontecer. Essa é a nossa esperança, a nossa confiança. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós devemos recomendar. É isso que nós devemos, sobre isso que nós devemos falar. E há uma marca, há um selo, aquilo que confirma, que prova, que autentica, que mostra a propriedade. Essa é a ideia do selo aí. O firme fundamento, o selo, significa que pertence, que está marcado como posse do seu proprietário. O fundamento de Deus, ou seja, a sua igreja, tem um selo de propriedade, de autenticidade, que é este: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Há aqui uma ideia novamente à eleição soberana de Deus. Essa decisão dele salvar alguns. Deus sabe quem somos, Ele mantém-nos com o seu poder soberano. Nós somos seus para a eternidade, somos seus para sempre. E essa é uma escolha de Deus, uma escolha soberana da sua vontade. A igreja pertence ao Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, lemos: Deus escolheu, falando para os crentes em Tessalónica, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o primeiro aspecto do selo é a eleição soberana de Deus. Ele escolheu, Ele decidiu escolher alguns para serem dele. E o segundo aspecto é a santificação pessoal. Esta ideia de aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Professar, invocar o nome do Senhor significa identificar-se com Ele. Se pertences a Deus, afasta-te, abstém-te da iniquidade, do pecado, da maldade, da falsidade. Se és de Deus, afasta-te da iniquidade. A eleição de Deus é sempre uma eleição para a santidade. Ele não nos elegeu para apenas sermos salvos. Efésios 1 diz: Ele elegeu-nos para sermos santos. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Fomos escolhidos para andar em santidade, em pureza, para nos afastarmos da iniquidade. Nós temos uma misericórdia predestinada e um dever inevitável. Nós fomos comprados por um preço, portanto, nós glorificamos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito que pertencem a Deus.
É assim que a Almeida Corrigida Fiel traduz este versículo, capítulo 6, de 1 aos Coríntios, versículo 20. Pertencemos ao Senhor, nós somos de Deus, fomos comprados por preço, por isso devemos glorificar a Deus no corpo, nos afastando-nos da iniquidade, da impiedade. Há aqui a Números, capítulo 16. A igreja tem encontrado essa referência, essa citação, aquela história que conhecemos da revolta, a rebeldia de Corã, Datã e Abirão. Corá rebelou-se contra Deus e muitas pessoas se rebelaram com ele e Deus julgou-os severamente. No versículo 4 e 5 nós lemos que Moisés ficou triste, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo dizendo: pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher, ele fará chegar a si. Depois mais à frente no versículo 26 de Números 16 lemos: Moisés disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens perversos e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Deus sabe quem são os seus, Deus sabe quem é o seu povo, Ele conhece aqueles que Ele escolheu para a salvação e para a santificação e Ele ordena: afastai-vos, afastem-se da perversidade, não toquem nas coisas impuras, saiam de perto dessas coisas e dessa gente. Então há aqui dois aspectos. O primeiro, Deus vem para julgar, mas Ele sabe quem deve poupar, Ele poupará aqueles que são dele, os que lhe pertencem. E como é que nós sabemos quem são os dele, os que lhe pertencem? São os que se afastam das tendas da perversidade, da maldade, da injustiça. E do ponto de vista, esses são os eleitos. E do ponto de vista humano, do ponto de vista de Deus, é a sua escolha soberana. Do ponto de vista humano, são aqueles que decidem obedecer, que ouvem e fazem o que lhes é dito. É obediência. Do lado de Deus é soberania, do nosso lado é responsabilidade e obediência, é fidelidade que Deus espera. Embora não possamos ver os corações das pessoas, nós podemos ver as vidas dos crentes. Nós não conseguimos ver o que é que cada um está a pensar. Deus vê, Deus sabe, mas nós podemos ver o que as pessoas estão a fazer. Nós podemos ver o que é que os nossos irmãos decidem fazer, que compromissos assumem, que decisões eles estão realmente a levar em frente. Aqueles que afirmam ser crentes são exortados a apartar-se da justiça, a afastar-se da iniquidade. E esta exortação reflete o sentimento do Salmo 34, versículo 14: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la, esforça-te por alcançar. A paz com Deus, a paz com as pessoas que são de Deus, mas aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A ação de Deus na salvação resulta numa vida de obediência frutífera. O povo de Deus evita a maldade e dá frutos. Envolve-se no discipulado, no ensino de outras pessoas, no ministério. Isso é possível ver, é possível testemunhar. Se a pessoa realmente está a dar fruto, se está envolvida naquilo que importa, nestas coisas que devem ser recomendadas no Evangelho, naquilo que é mais importante, que é prioritário, aquelas coisas que edificam, que transmitem graça. Um obreiro aprovado corrige o erro e persevera na verdade. Por isso os cristãos devem temer o falso ensino e fugir dos falsos mestres, mas jamais devem pensar que a igreja alguma vez desmoronará, pois nenhum falso mestre tem esse tipo de poder de fazer com que a igreja desmorone, derrubar a igreja. Disseram esses irmãos num livro que tem esse título, Exaltando Jesus, em 2 Timóteo.
É confiar que Jesus, Ele está a agir, Ele começou uma boa obra num povo que Ele chama seu, que foi eleito, foi escolhido, que Ele está a santificar, Ele está a instruir para cumprirem essa missão. E jamais o inferno, os falsos mestres, jamais poderão resistir, derrubar a igreja. É verdade que eles têm que ser identificados, há um combate, de certa forma têm que ser temidos, porque a influência deles é nociva, é perversa, pode influenciar e adoecer uma igreja, mas jamais serão capazes de derrubar a verdadeira igreja do Senhor. Um obreiro aprovado corrige o erro e persevera na verdade.